Olá! O tema do vídeo de hoje é uma pergunta que eu recebo frequentemente dos pais aqui no meu consultório, porque é muito comum eles terem medo de fazer sedação para fazer tomografias e ressonâncias de crânio em crianças e nos bebês. Então vamos falar um pouco mais hoje sobre esse medo, sobre essa necessidade e sobre os riscos de fazer a sedação para a realização desses exames. Vamos lá? Bom, em primeiro lugar, a tomografia e a ressonância são os dois exames que têm melhor definição para a gente ver as imagens, as estruturas do crânio da criança. E eles têm uma diferença muito importante. A tomografia, para fazer a construção das imagens, ela se utiliza de radiação. Já a ressonância magnética, ela vai fazer a construção de um campo magnético. Nesse campo magnético, as diferentes células com diferentes densidades que a gente tem no nosso cérebro vão emitir sinais diferentes para que seja construída uma imagem em tons de escala de cinza. Então, por isso, as definições das imagens da ressonância magnética são muito melhores do que as da tomografia de crânio. Mas isso também implica num maior tempo de realização de um exame. Enquanto uma tomografia de crânio pode demorar aí 5 minutos, dependendo até menos da colaboração do paciente, a ressonância de crânio, em média, vai demorar aí cerca de 30 até 40 minutos. Então, por que isso é importante? Porque isso tem a ver também com a necessidade da sedação. Para a tomografia, como ela é muito rápida, como a gente está falando de um bebê, às vezes de uma criança, você, em algumas situações, pode até conseguir manter a criança ali parada pelo tempo de realização da tomografia. E aí, nessa situação, quando isso não é possível e é necessário uma sedação, é necessário uma sedação muito curta ali, de muito rápida duração. Então, ela costuma ser feita, em geral, com uma máscara que se coloca um gás para a criança dormir, que é muito rápido e ela acorda também muito rápido, não costuma ser necessário intubação. É claro que isso vai depender do julgamento do anestesista e da condição clínica daquela criança. Então, às vezes, ele pode achar que para ter mais segurança naquele determinado caso, pode ser necessária a intubação, inclusive para a realização da tomografia. Mas eu estou falando aqui de uma forma geral. Já no caso da ressonância, por ser um exame de maior duração, não costuma ser utilizado apenas essa máscara com esse gás. Costuma-se fazer realmente uma sedação um pouco mais profunda, que pode incluir ou a intubação, né, como a gente faz para uma cirurgia, ou o uso da máscara laríngea. Não é igual a máscara que a gente coloca só para a criança respirar, é uma máscara interna, então é um pouco mais invasivo. E também, claro, o julgamento disso vai depender do anestesista, que vai fazer lá a sedação da criança. Uma pergunta muito frequente que os pais fazem é se a criança precisa internar para realizar esse tipo de exame. Em geral, não. Crianças que não têm comorbidades, ou seja, que não têm outras doenças importantes, por exemplo, na parte cardíaca ou pulmonar, elas conseguem, em geral, fazer o exame, recuperarem e serem liberadas no mesmo dia. Uma pergunta que é muito frequente é: doutora, mas poxa, vai sedar, é um bebê, é uma criança, qual que é o risco dessa sedação? Claro, está relacionado, primeiro em lugar, com a invasividade da sedação, né? Quanto mais leve a sedação, menor o risco. Quanto mais pesada a sedação, mais necessidade de invasão, o risco é um pouco maior. Então, nesse sentido, a tomografia teria um risco um pouco menor do que a ressonância. Mas, por outro lado, a tomografia tem radiação e a ressonância não. E a ressonância também tem uma imagem de melhor definição. Então, o neurocirurgião tem que ponderar qual é a imagem que vai contribuir mais para ele, qual que vai ser a mais adequada para aquele caso. Aqui a gente está mostrando alguns artigos que demonstram que o risco aproximado de um efeito adverso aí para uma sedação para exame de ressonância está em média entre 2,5%. Efeito adverso aqui está relacionado com complicações ali não necessariamente graves. Às vezes a criança faz um broncoespasmo, por exemplo, que é uma reatividade maior do pulmão da criança. Ele, em resposta ao gás, ao anestésico, ele pode fechar e a criança ter dificuldade de respirar. Então, esse é um efeito adverso, mas não necessariamente é grave. E em efeitos adversos graves, que são aí sim efeitos que requerem uma internação, uma conduta mais intensiva ou até mesmo uma mortalidade, esse risco está em cerca de 0,04%, tá? Então é um risco relativamente baixo, mas ainda assim não é um risco desprezível. E vale ressaltar que quanto menor é a criança,
é claro que mais delicado vai ser essa sedação. Então, no caso do neurocirurgião pediátrico, ele tem que avaliar, em primeiro lugar, se aquele exame realmente é necessário, o quanto ele pode ser postergado para que a criança fique um pouco mais velha para receber essa sedação e qual é o melhor estudo, né? Se é a tomografia ou a ressonância. Por exemplo, se você já acha que para aquele caso você vai precisar de uma ressonância, não vale a pena pedir primeiro a tomografia e depois a ressonância. Ou se para aquele caso precisa de uma avaliação óssea maior, de repente a tomografia pode ser um exame mais interessante. Então esse julgamento ele vem do especialista. E é claro, realizar o exame também em centros que estão preparados, né, não só para fazer a sedação para a criança, como também para dar assistência no caso de qualquer complicação. Então, espero que esse vídeo tenha ajudado aí algumas mães e pais a ficarem um pouco mais tranquilos em relação à utilização da sedação. Se você gostou do vídeo, não deixa de curtir, compartilhar e aguarde os próximos vídeos aí do nosso canal. Até a próxima!